crianças, tudo bem? Tudo bem? Segundo ano A, segundo ano B. Essa semana a aula é com a professora aqui, tá bom? Semana passada, vocês iniciaram a atividade da unidade 4, fábulas, não foi mesmo? Vocês viram que as fábulas são textos curtos, que traz uma moral, que traz personagens dos animais, eles têm pensamentos e comportamentos humanos, não é mesmo? E a gente vai dar continuidade na aula de hoje. Então, corre lá, pega seu livro, lápis e borracha para a gente fazer junto as atividades, tá bom? Vamos lá? Aqui na página 75, nós vamos ver sobre produção de texto, para fazer uma reprodução de uma fábula. A professora pede para vocês observarem a organização do texto aqui também, tá bom? A formiga e a pomba. Vamos ler com a professora? Só lembrando que sedenta quer dizer sede, tá bom? Então, vamos lá ler com a professora. Vamos lá, segundo ano A e segundo ano B, juntinho aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, começando a leitura. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Então, a moral desta fábula é a seguinte, que uma boa ação gera a outra. Então, a pomba ajudou a formiga e depois, quando a formiga percebeu que ela precisava de ajuda, ela foi lá e retribuiu e ajudou ela também, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente, para fazer uma reprodução, para a gente fazer uma reescrita, a gente precisa organizar o que a gente leu, para a gente não se perder e não deixar nenhum acontecimento para trás, tá bom? Então, vamos ver aqui esse planejamento. Vamos ler com a professora os pontos mais importantes que resumem esses momentos dessa fábula. Letra A. O caçador fez uma armadilha para prender a pomba. Letra B. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. Letra C. A pomba jogou o galho na água e salvou a formiga. Foram nessas ordens que aconteceu os momentos assim da fábula? Então, aqui na próxima página, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão observar as imagens, as ilustrações aqui, e vocês vão ver lá na alternativa A, B e C, e vocês vão comparar, vão observar aqui qual frase daquelas que é referente a esta imagem, tá bom? Então, vocês vão fazer essa organização aqui dos fatos e depois vocês vão colocar no caderno. Língua portuguesa, unidade 4, reescrita, a formiga e a pomba. E aí vocês vão olhando aqui nessa organização que vocês fizeram dos acontecimentos e vocês vão conseguir lembrar para escrever lá, tá bom? Então, é bem tranquila essa produção aqui também, né? Aqui na atividade 3, nós vamos fazer o quê? Se a gente estivesse lá na sala de aula, a gente ia fazer esse reconto, a gente, né, ia discutir, ia ver tudo que vocês iam falando o que aconteceu primeiro, a professora ia colocando na lousa, depois a gente ia organizar tudo, né? E para depois vocês fazerem essa reescrita aí no caderno de vocês, não é mesmo? Vocês iam fazer esse registro. Como a gente não está na sala de aula, vocês vão fazer nessas ilustrações, tá bem? Vocês vão organizar as frases, os acontecimentos ali, para depois vocês fazerem bem caprichado no caderno essa reescrita, tá bom? E depois de tudo prontinho ali, vocês vão passar a limpo lá no caderno, certo? Então, bem tranquilo aqui também essa atividade, não é mesmo? Agora, só de observar essa imagem aqui, essa ilustração, vocês já sabem de qual fábula quer dizer? De qual fábula é esses personagens? Vocês lembram? Vocês já estão aí tudo falando, né? Eu sei que estão, porque vocês já conhecem essa fábula. Vamos conferir lá na página 274 para ver
se você acertou mesmo. Vamos lá? Página 274, muito bem, isso mesmo, vocês acertaram. É a fábula A Tartaruga e a Lebre. Muito bem, então vamos ler com a professora aqui em voz alta, então, leiam aí. Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era mais veloz. Por isso, combinaram uma data para uma corrida e um local aonde deveriam chegar. No dia certo partiram. A lebre, que contava com a sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Caiu à beira de uma estrada e adormeceu. Já a tartaruga, que sabia que era lenta, não perdeu tempo e, deixando a lebre dorminhoca para trás, venceu a aposta. Então, a moral dessa história aqui, dessa fábula, quer dizer que a gente não pode parar, é devagar e sempre se chega na frente. A professora traz bem rapidinho aqui para vocês uma comparação aqui, aproveitando esta fábula sobre as atividades escolares. Nós não estamos de férias, nós estamos em aula, certo? Só que virtualmente, toda semana a gente posta atividade aí para vocês. Então, às vezes, fala assim, eu já sei ler, eu já consigo escrever, eu faço rapidinho. Semana que vem eu faço, na outra eu faço. E vai deixando. Tem aluno que não está enviando atividade. E aqueles alunos que sabem que tem mais dificuldade, e eles fazem toda semana, não, eu vou fazer toda semana, e sai em dia. Temos alunos aqui, né, professora Jéssica, que está com todas as atividades ok, porque não fica deixando para amanhã. Amanhã eu faço, e depois vai ficar aquele monte de atividade acumulada e não vai dar tempo de fazer, não é verdade? E aí vai fechar o bimestre com a nossa planilha aqui toda vermelha, né? Então fica a dica aí, corre lá, não deixa para amanhã, faça já a sua atividade, tá bom? Inclusive as que estão atrasadas, não é mesmo? Então agora a professora pede para vocês lerem para um familiar aí em casa em voz alta essa fábula para treinarem a leitura, tá bom? Agora a gente vai ver sobre usos e reflexões, parágrafos e pontuação. A gente já vem vendo, né, sobre parágrafos e pontuações, a gente já vem estudando isso, e a gente vai fazer atividade oral e escrita. Nós vamos ler e vamos escrever também. Vamos lá? Então, a gente vai reler aqui o Corvo e a Raposa, tá? Nós vamos reler um trecho também do Lenga Lenga, A Casa do Seu Damião. Prestem atenção como estes textos estão organizados. Então, aqui vocês vão observar como que é feita uma fábula, como que é escrito uma fábula e como que é escrito o lenga-lenga, né? São versos, trazem versos. Então, vocês vão observar a estrutura, as pontuações, não é mesmo? Então, vamos lá ler com a professora. O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. A raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma voz bela. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar a sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Então, aqui é uma fábula. Texto 2. Lenga, lenga. A casa do seu Damião. Aqui está a vaca, que pisou no chão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que parou o saco, que furou o saco de grão de feijão que estava na casa do seu Damião. Então, aqui no Lenga Lenga, a gente percebe que tem rimas, não é verdade? Aqui na Fábulas, a gente percebe que tem os espaços no início, que são os parágrafos. Então, observem aí a estrutura do texto para vocês fazerem a atividade aqui na página 79. Vamos lá? Então, olha lá, na atividade 2, vocês vão relacionar cada ideia a um dos textos. Então, vocês vão colocar 1 para a fábula e 2 para indicar o lenga-lenga, nesses quadradinhos aqui, tá? Vocês vão ler aí, texto escrito em versos, qual que é? Vamos colocar aqui. Texto com parágrafos, qual que é? Vamos colocar o número dele aqui. Texto sem rimas, vamos colocar aqui. Texto com rimas, e vamos colocar aí, tá bom? Na atividade 3,
vocês vão acompanhar aqui com a professora a leitura, né, do primeiro parágrafo da fábula, feita aqui junto, mas nós vamos ler junto. A professora convida você para ler também, para ir treinando aí a leitura, tá bom? Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Observem que, como a voz da professora, cada vez que eu faço a leitura e chego no ponto final, este ponto ele se chama ponto final. Então, cada vez que a professora chega no ponto final, a voz da professora dá uma baixada, não é mesmo? Né? Porque cada ponto final, ele marca o fim de uma frase. Então, eu concluí aquela frase e aí eu inicio uma outra se tiver, não é mesmo? Agora, na letra A, vocês vão contar os pontos e vão responder. Quantas frases há nesse trecho, certo? Lembrando que cada ponto final marca uma frase, certo? Então, se tiver um ponto final, temos uma frase. Se tiver 3 pontos finais, temos 3 frases. E assim por diante, tá? Quantos pontos finais tiver, significam as frases. Letra B. Juntos, leiam o trecho a seguir. Então, agora, vamos ler aqui com a professora. A raposa apanhou e foi embora rindo. Quantos pontos final tem aqui? Quantas frases existem neste parágrafo? Vamos colocar aqui, certo? Na atividade 4, o ponto final ele pode indicar que alguém faz uma declaração afirmando alguma coisa, certo? Mas há um ponto que pode indicar quando ficamos admirados. Lembram desse ponto? Lembram, né? Então, vamos ler aqui com a professora. Vamos ler bem sério. O queijo caiu. Ponto final, certo? A professora deu a informação. Nós lemos que o queijo caiu. Agora, nós vamos ler a frase na letra B, admirado ou espantado, tá bom? O queijo caiu. Que ponto que temos aqui? Ponto de exclamação. Então, este sinal significa surpresa, medo, admiração. É o que quer passar para a gente, tá bom? Bom, vamos agora fazer um esqueminha aqui com o que a gente já estudou até agora, tá bom? Então, vocês já fizeram lá a reescrita no caderno, já organizaram os acontecimentos lá na página 76, já passaram a limpo essa reescrita lá no nosso caderno, certo? E agora vocês vão escrever aí, página 80, sinais de pontuação, o esqueminha da organização aí, tá bom? Então, vocês podem fazer esse esqueminha aqui, olha, sinais de pontuação no final de frase. Vocês podem colocar aí ponto final e ponto de exclamação. Vocês podem puxar uma setinha aqui também, olha, e colocar quando que a gente usa o ponto final, significa o quê? E o ponto de exclamação quer dizer o quê? Vocês podem puxar uma setinha aqui e colocar embaixo também, tá bom? Para ficar ainda mais organizadinho esse seu esqueminha aí, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade na atividade e vamos ler mais uma fábula. O cachorro e o pedaço de carne. Um cachorro atravessava um riacho com um pedaço de carne na boca. Quando viu o seu reflexo na água, pensou que fosse outro cachorro carregando um pedaço de carne ainda maior. Soltou então o pedaço que carregava e se jogou na água para pegar o outro. Não ficou nem com um nem com outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Então, aqui, a moral dessa história é que não deve deixar o certo pelo duvidoso, não é verdade? Então, o cachorro aqui viu seu reflexo na água e a água amplia, né? Ele pensou, nossa, aquele pedaço é muito maior do que eu estou aqui, então eu vou deixar o meu e vou atrás daquele. Então, às vezes, a gente deixa o que a gente tem e acaba perdendo o que a gente tem e aquilo que não era nosso ainda, não é verdade? Então, é melhor a gente garantir o que a gente já tem, não é verdade? Então, não vamos correr atrás do que a gente não tem. É melhor ficar com certo do que ir atrás do duvidoso, não é mesmo?
Então, aqui nessa atividade, vocês vão colocar aqui, vão copiar da fábula a moral, certo? Nessas duas linhas. E depois vocês vão conversar aí com a sua mãe, com quem estiver ajudando você na atividade, com seu familiar, e vocês vão escrever aí o que essa moral pretende ensinar para a gente, tá bom? Nós já conversamos aqui, a professora já trouxe um pouquinho, mas garanto que você, com a sua família, tem mais coisas aí para colocar também, né? Depois vocês vão pintar no texto os espaços que marcam o início de cada parágrafo. E depois vão completar esse texto, tem tantos parágrafos. Lembrando que cada espaço no início da frase são os parágrafos, tá bom? Vocês podem também pegar um outro lápis de cor de uma outra cor e circular os pontos. Vocês podem colocar aí também o ponto que aparece também, escrever o nome desses pontos, tá bom? Que é bem bacana pra gente. Agora, a professora faz um desafio com vocês, certo? Vamos lá fazer um desafio. A gente viu que dependendo da pontuação e da entonação de voz, muda o sentido da frase, não é verdade? Então, agora a professora desafia você. Você vai gravar um áudio fazendo a leitura dessas 3 frases aqui, certo? Então, olha lá. Se a gente estivesse na sala de aula, a professora ia chamar Ana Beatriz, lê o primeiro. Depois, Cecília, Arthur, Everton, João Victor, Jorge, Rafael, né? A professora ia, Maria Fernanda, ia chamando todo mundo, Isadora, eu ia chamando todo mundo para fazer a leitura, dependendo do jeito que a professora pedisse, não é mesmo? Então, eu ia pedir, vamos ler muito sério. Não ficou nem com um nem com outro, pois o primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Agora, muito entusiasmado. Não ficou nem com um nem com outro. O primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Agora, bravo. Não ficou nem com um nem com outro. O primeiro foi levado pela correnteza e o segundo não existia. Então, reparam que a entonação, como a gente lê, muda o sentido da frase, na verdade? A frase é a mesma, mas a gente consegue perceber, dependendo da entonação de voz do leitor, como que ele está se sentindo. Se ele está só passando uma informação, se ele está muito entusiasmado, se ele está feliz, se ele está triste, se ele está bravo, né? Depende do jeito que ele está lendo. Então, não dá para ler uma frase assim, ele está muito feliz. Ele está muito feliz, com a cara de meio, né, triste. Então, ele está muito feliz. Então, pela expressão, pela entonação, vocês vão perceber que ele está feliz. Normalmente, quando a gente lê, a gente transmite o que a gente está lendo, certo? Então, é bem tranquilo isso também, essa atividade. Eu quero receber os áudios de vocês fazendo essa leitura. O segundo ano A vai enviar para mim e o segundo ano B vai enviar para a professora Jéssica, combinado? Agora, vocês vão falar também as diferenças de sentido que vocês sentiram aí também. Se vocês gostaram, se não gostaram, tá bom? Vamos comentar aí. Na página 81, crianças, nós vamos ver agora sobre sinônimos e antônimos. É bem tranquila aqui também essa atividade. A professora vai explicar aqui para vocês. Vocês vão ver que é bem tranquilo. Sinônimo e antônimo. A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida, lembram? Para ver quem era mais veloz. Veloz quer dizer rápido e ligeiro. Então, é sinônimo essas 3 palavras, certo? E elas têm um significado assim semelhante. Ela quer dizer a mesma coisa, não vai alterar o sentido da frase, da palavra. Então, agora, nós vamos relembrar como eram diferentes a tartaruga e a lebre. Uma era o contrário da outra. E quando é o contrário, a gente fala que é o antônimo, certo? Então, olha lá. Sinônimo quer dizer que são ao mesmo sentido, é igual. E o contrário é o antônimo, tá? Quer dizer totalmente o contrário. Então, olha lá. Lenta. A tartaruga é lenta, a lebre é rápida. A tartaruga é vagarosa, a lebre é veloz. A tartaruga é demorada e o antônimo de demorada é apressada.
a tartaruga é sem velocidade. O antônimo de sem velocidade é com velocidade. Então, essas palavrinhas do contrário, nós as chamamos de antônimos. Bem tranquilo também, né? Vamos lá para a nossa atividade agora? Nós vamos brincar agora de ser do contra, certo? Então, a professora, vamos ler aqui. Vamos brincar de ser do contra. Para cada palavra destacada a seguir, dê um antônimo. Isto é, outra palavra de sentido contrário, não é mesmo? A professora colocou aqui, grifou de vermelho, para a gente ver que é contra, que é o contrário. A professora vai fazer a letra A com vocês, e vocês vão fazer a B e a C, tá bom? Letra A. Eu gosto de escuro. Quem é do contra vai ler. O do contra gosta de claro, isso mesmo. Então, vocês vão fazer a letra B. Eu gosto de lugar alto. O do contra gosta de lugar? Isso mesmo. Letra C. Eu gosto de brinquedos pequenos. O do contra vai dizer que gosta de brinquedos? Isso mesmo. Na atividade 2, agora nós vamos escrever os sinônimos, aquelas palavrinhas que são iguais, que significam a mesma coisa, que são semelhantes, tá bom? Então, olha lá, a professora grifou aqui de azul e que escreveu aqui igual também. Alegre. O sinônimo de alegre é o quê, crianças? Vamos ver o que é o sinônimo de alegre? O que vocês acham que é o sinônimo de alegre? A mesma coisa. Vamos lá, estou ouvindo aqui, hein? Vamos fazer a primeira. Então, o sinônimo de alegre é contente. Agora, vocês vão colocar o sinônimo de pavor, o sinônimo de esperta, o sinônimo de belo, o sinônimo de infeliz e o sinônimo de enorme. Lembrando que é o que significa a mesma coisa, certo? Então, não é o contrário aqui, é o sinônimo, a mesma coisa. Agora, existe uma outra forma da gente, uma outra maneira da gente dizer o contrário também. E para descobrir, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar dentro de cada palavrinha aqui desse quadrinho, aquela que é seu antônimo, certo? Então, o antônimo é o contrário. O contrário de incompleto é completo, isso mesmo. Então, vocês vão colocar um tracinho aqui e vão pintar o completo. E vocês vão fazer com todas as outras palavrinhas, com imperfeito, o contrário de imperfeito, o contrário de impuro, o contrário de incerto. E aí, você vai escrever aqui nessas linhas o que você descobriu, certo? E também que, olha lá, o M, lembram do M antes de P e B? Aqui no do contra também. Eu vou usar o IN com M quando for antes de P e de B, certo? Então, vocês vão, se não for P e B, vai ser IN com M, correto? Aqui na atividade 4, na página 83, vocês também vão fazer, olha lá. Agora é a sua vez de juntar o IN ou IN e escreva o antônimo, o contrário, tá? Paciente, o contrário de paciente é impaciente. Vou escrever com qual IN? Com esse ou com esse? Opa, começa com P, então eu vou usar o IN com M, isso mesmo. E você vai fazer com a letra B direto, o contrário de direto, o contrário de delicado e o contrário de possível, tá bom? A professora já colocou uma setinha aqui, que essa aqui é a atividade para a próxima aula. Então, vamos relembrar a nossa atividade de hoje, nossa atividade aqui de língua portuguesa, que é bem tranquilo, certo? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a produção lá, a formiga e a pomba, certo? Nós vamos fazer a relação do que aconteceu com as imagens, vamos relacionar lá tudo certinho. Depois a gente vai fazer a reescrita dela, passar limpo lá no nosso caderno como reescrita a formiga e a pomba, belezinha? Depois vocês vão fazer a atividade dos sinônimos e antônimos, que é bem tranquilo também, né? Vão fazer a leitura em voz alta, lá da tartaruga e a lebre, vai ler aí para alguém, não precisa gravar, só se quiser, tá bom? Depois vocês vão fazer
uma leitura também. Vão gravar lá um áudio lendo entusiasmado, sério e bravo para a gente ver essa diferença, né? Um áudio vai enviar para a gente. Vão fazer uma leitura, essa sim, vão fazer essa leitura em voz alta, o cachorro e o pedaço de carne, porque na próxima aula com a professora Jéssica vocês vão fazer a reescrita dele, tá bom? Então, é isso, crianças, não se esqueçam, façam todas as atividades, tiram foto de todas as páginas dos livros das nossas atividades, envia para a professora Jéssica, envia para mim, alunos do segundo ano A, para que a gente possa fazer o arquivo da atividade de vocês, tá bom? Lembrando que não seja como a lebre, vai ser esperto, mas faça todas as atividades e envia para a gente, antes devagar e chegar na frente, do que ficar contando que, né, consegue fazer, que em 1, 2 dias consegue fazer tudo e acaba que não fazendo, não é mesmo? Então, crianças, é isso. Um super beijos, estamos morrendo de saudade de vocês e aguardando a atividade aqui com muito carinho, tá bom? Fiquem com Deus.